Então, vamos pôr os nossos pés no chão, vamos caminhar juntas por uma viagem aí pelo... Vamos para o Oriente? Espera aí, agora é assim? É. Ó, nós vamos viajar pelo Oriente hoje. Vamos dar uma banda por lá, porque assim a gente muda um pouco de cenário, né? Bom, eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu acho que isso vai esclarecer algumas coisas, de alguns porquês do que Deus fez na minha vida, né? Então, eu sou uma menina criada ali em São Paulo. Ah, é fofinha, fala a verdade. Um dia eu já fui assim, que fofo. A minha neta Julinha, ai, mas a Julinha é tão fofa. Então, eu fui criada num bairro simples de São Paulo. Quem é de São Paulo aqui vai se identificar. Fui criada lá na Moca. A Moca é um bairro interessante, tem muito italiano lá. E tem todo um sotaque, um dialeto que é próprio da Moca, né? Tem uns intãos lá que são muito engraçados. Mas, então, a gente morava naquele contexto. A Moca, há mais de 50 anos atrás, era um bairro bem simples, e aquela italianada se juntava, aquele fuá, aquela bagunça, né? E a maioria também é de tradição católica. A minha família era bem tradicional assim nessa questão do catolicismo. Até a gente tinha uma tia da minha mãe que era freira. Então, ela era assim muito respeitada na família. De tempo em tempo, ela vinha visitar a gente. Então, era um acontecimento quando a tia Fiica vinha visitar. E era muito interessante. A minha mãe fazia pãozinho em casa e servia um chá com aquela louça mais fina. E ela era muito bem recebida. Ela era bem engraçadinha, essa tia. Então, a gente foi criado nesse contexto. E como o bairro que a gente morava era muito movimentado, a rua que eu morava era assim, muito carro, muito perigosa. Então, não tinha muita opção, né? Onde vai brincar? Brincava assim muito em casa. Então, bem cedo, a minha mãe colocou a gente no balé, eu e a minha irmã. Então, a gente ia para o balé e aquilo foi bem legal, a gente curtiu bastante. A minha mãe fazia as fantasias e bordava, e a gente participava daqueles espetáculos de balé e tal. E era eu, a minha irmã e minha prima. E a gente morava tudo muito pertinho, estava lá juntinho. E assim, nesse contexto que eu fui criada. É muito interessante, porque eu aprendi a andar de bicicleta depois de adulta. Foi o Serjão que me ensinou. Eu aprendi a nadar depois de adulta. Foi o Serjão que me ensinou. Ai, Serjão, você acabou de me criar, né? Porque, pensa, eu não tinha bicicleta, não tinha piscina para eu nadar, então eu não sabia fazer essas coisas. Mas balé, eu não sabia dançar balé. Então, era muito legal, assim, parecia que tudo estava muito bem, né? Mas só que nessa área espiritual era um pouco confuso, porque a gente era católico por tradição, ia na missa, não todo domingo. A gente ia o suficiente para manter a tradição, né? Dizer, de vez em quando vai na missa, daí faz a comunhão lá, tomava a hóstia, tal, e nas datas especiais, né, ia naquelas procissões, todos esses negócios. Mas quando o calo apertava mesmo, a gente ia para a benzedeira lá do bairro. Então, essa mulher, ela era assim, baixinha, gordinha, assim, e eu já sabia o caminho. Então, quando o negócio estava meio embolado em casa, a minha mãe falava assim, vai lá na benzedeira e ela vai receber vocês. Então, às vezes, a gente ia até sozinho, pequenininho. Ia lá, e eu ficava sentadinha numa cadeira, e ela, com um galinho de arruda, ela ia fazendo o sinal da cruz assim, e ela falava, mas ela falava tudo cochichando. Eu nunca entendi o que ela falou, mas eu sei que ela ficava me benzendo, ela pegava o terço, ficava, e daí ela mandava embora, eu, minha irmã, tal, e a gente voltava para casa, tipo, a gente está leve agora, purificada, né?
Então, esse era o contexto que eu vivia. Mas meu pai prosperou, vendeu mais sapato, pegou mais fábricas para ele representar, ele melhorou financeiramente, nós mudamos de bairro. Então, mudamos para Vila Prudente. Mas era uma casa bem melhor, muito bonita, tal. Mas não demorou muito até que a gente descobriu onde era a benzedeira daquele bairro. Então, bem atrás, nessa foto, vocês veem umas casas que estão lá no fundo. Era assim, dessa nossa casa, era só atravessar a rua e a gente chegava na casa da Dona Elisa. Era um muquifo. Era um corredor, assim, meio com limo nas paredes. Um lugar meio úmido, escuro. Não era muito limpo, não era bonito. Bem pequenininho. E então a gente chegava lá e a Dona Elisa era um pouco mais ousada. Ela não fazia só as rezinhas assim. Ela já falava mais e ela... Ai, não sei explicar para vocês. Acho que ela invocava mais os espíritos, assim, entendeu? Então... Ao mesmo tempo que eu ia, porque minha mãe e meu pai mandavam a gente ir, olha, aconteceu, a coisa não está bem, vai lá da Dona Elisa, tipo, toma um passe, entendeu? E ela era mais fervorosa, vamos dizer. Então, eu passava por todo aquele processo ali, e a Dona Elisa sempre falava assim para minha mãe, olha, essa tua filha... ela tem alguma coisa diferente, ela é mais iluminada. E eu acho que ela que é o ponto-chave do negócio. Então, você sempre manda ela. Era como se eu fosse o lado bom que ia ajudar a minha família a sair das enrascadas, né? Então, se os negócios do meu pai não estavam indo bem, eu tinha que ir na Dona Elisa. Se os meus pais tinham alguma discussão, brigavam, não estavam bem no casamento, vai lá na Dona Elisa. E eu vivia nessa Dona Elisa, tomando aqueles passos. Não, gente, vocês dão risada, mas era opressivo aquilo. Então, pensam uma adolescente de 11, 12 anos com essa carga em cima de mim, como se eu fosse a salvação da minha família, ou se eu me recusasse a isso, eu ia pôr a minha família em risco. Então, um pouco mais para frente, meu pai prosperou um pouco mais. E aí nós mudamos de bairro e fiquei livre da Dona Elisa. Mas não desse julgo, porque, num certo momento, minhas duas tias, principalmente uma, que é irmã do meu pai, ela frequentava um centro espírita. E ela era muito fiel e envolvida naquilo. Então, ela um dia falou para minha mãe, olha, você não quer que eu levo ela comigo para ela tomar um passe lá no centro? A minha mãe falou, leva. A Dona Elisa sempre fala isso para mim, leva ela. E lá fui eu com a minha tia. Eu sempre gostei dessa minha tia. Ela gosta muito de fazer tricô e trabalhos manuais. Eu sempre gostei muito disso. Ela sempre me ensinou muitas coisas. É uma tia muito querida, ela está viva até hoje. E ela me levou para esse centro espírita. E eu não posso me esquecer daquele dia, porque eu fui sozinha com a minha tia. E então, todas aquelas pessoas que estavam lá dentro se mobilizaram ao meu redor. E, no fim, depois que eu tomei o passe lá, que eles falam um monte de coisa, eles fizeram uma roda, deram as mãos, e eles fizeram uma oração por mim. E aí, antes de sair, uma das pessoas falou assim, olha, essa menina ela precisa desenvolver a mediunidade dela. Ela precisa progredir nisso, precisa ser batizada e tal. Eu saí de lá apavorada.
Eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu não quero isso, mãe, eu não quero mais ir lá, eu não quero nada disso, eu não vou ser batizada nesse negócio, eu não quero. Gente, eu não posso assim mensurar para vocês isso, porque eu não tinha consciência do amor de Deus por mim, do cuidado dele por mim. Eu sei que Satanás não é onisciente, mas ele também não é bobo, né? Ele acho que percebia que eu era uma pessoa que tinha anseio por Deus, o Deus verdadeiro, apesar de não saber muito bem onde encontrar, né? Mas então eu tinha uma vizinha que às vezes ela me levava para a igreja e na escola dominical eu lembro que tinha classinha para as crianças e eu gostava muito dela. Mas foram poucas vezes que eu fui, nem sei que igreja que era, mas eu era bem pequena. Mas eu vejo que já é uma marcação, né? Então, queria mesmo me desviar para outro caminho. E eu me recusei. Então, quando nós mudamos de bairro, foi um grande alívio para mim, porque eu não tinha mais aquela coisa opressiva de ter que ir na Dona Elisa, de ter que ir no centro com a minha tia, e eu pus um basta nisso. Então, nós mudamos para a área dos Jardins, próximo lá da Avenida Paulista, que é mais conhecida para alguns de vocês. Então, foi assim, era um bairro totalmente diferente. Não era aquele bairro pequenininho de São Paulo, mas era mais mais central. Então, não tinha esse tipo de coisa tão acessível assim. Pelo menos, não sei, eu não via essas coisas acontecendo. E, então, com esse progresso financeiro, além da gente mudar de bairro, o meu pai também juntou um dinheirinho tal e resolveu comprar um apartamento no Guarujá, que naquela época era o sonho de um paulistano, ter um apartamento de praia no Guarujá, né? E meu pai amava ir para o Guarujá, ele sempre achou o Guarujá muito bonito, tal. Agora as coisas mudaram um pouco. Vamos dizer que a natureza ficou, né? Mas a cidade já não é tão bonita como era naquela época. E então fomos passar férias no Guarujá, tal, e não demorou muito, né? Estou eu, a minha irmã e minha prima, que nós éramos inseparáveis. Então a gente chegou lá no Guarujá, vamos dar uma voltinha bem lá no centro, né? Sabe como é que é jovem? Aí a gente andando lá pelo centro, a minha irmã conheceu um rapaz, começou a conversar com ele e tal. Ele falou assim: vem aqui no terraço. À noite era uma lanchonete. Vem uma turminha aqui e tal, mas só que assim, como eu sou aqui da cidade, os meus amigos são tudo nativo. Eu não tenho amigo turista, né? Tá bom. Então nós fomos à noite, fomos comer um sanduíche lá na lanchonete e tal, e chegaram os amigos. Eram vários, eram muitos, né? Mas no meio dos amigos tinha... Gente, o cenário era perfeito, né? Praia, sol, 30 graus centígrados de temperatura. Aí aquele moreno alto, com as costas assim largas, aquele corpo de surfista, bronzeado do sol. Falei, nossa, agora a coisa ficou feia, né? Mas eu fiquei quieta. Não dei bandeira, assim, né? Muito discretamente. Me mantive calada, porque a minha irmã fala muito. Então, ela fala por mim, por ela. Aí, só que no dia seguinte, minha irmã foi fazer uma caminhada na praia com a minha prima e eu quis ficar com a minha mãe no guarda-sol, né? E então, ela encontrou o Serjão no caminho. E ele, oi, tudo bem? Não foi vocês que eu conheci ontem? Tá, é a gente mesmo, tal. Mas não tinha mais uma outra moreninha com vocês? É a minha irmã, mas ela ficou lá no guarda-sol com minha mãe. Tá, então tá bom, tchau, tchau, foi embora. Ele com a pranchinha dele de surf na praia, né? Aí a minha irmã já chegou para mim assim, o grandão tá afim de você. Falei, imagina, menina, olha, eu não tenho porte físico para isso.
Aí ela disse, não, ele perguntou de você e tal, né? Daí já fica aquela pulguinha atrás da orelha. Bom, papo vai, papo vem. A gente foi ficando amigo e faz programa junto, vai para lá, vai para cá, pega a praia. Ele, naquela época ele trabalhava na Dow Química, então ele trabalhava de turno. Se ele trabalhasse 3 dias num certo horário lá, ele folgava 1. Aí, às vezes, ele folgava 2 dias. Então, essas folgas eram maravilhosas, a gente pegava a praia junto. E aí foi muito gostoso, porque a gente foi se conhecendo e formou primeiro uma amizade. E entre muitas qualidades que ele tinha um defeito. Ele era de uma família evangélica. Então, assim, né, destoou um pouco. Porque, apesar de eu não gostar de todas aquelas coisas, mas, ao mesmo tempo, fui criada dentro daquilo, e era aquilo que eu cria. Falei, mas eu acho que ele tem mais qualidades do que defeito, então, pesando na balança, acho que vamos lá, né? Aí as nossas famílias se conheceram, e tanto a minha família como a família dele aprovou nosso namoro. E a gente se deu bem muito rápido. Meu pai ia todo final de semana para o Guarujá, então a gente podia se ver. E depois de 1 ano e 10 meses, primeiro a gente ficou noivo, né? Depois de 1 ano e 10 meses, nós casamos. Então, eu casei muito cedo. Eu tinha acabado de fazer 19 anos quando eu me casei. Então, por isso que eu falo que ele acabou de me criar, né? Mas eu prometi para o meu pai, eu falei, pai, se o senhor me deixar casar, eu prometo que eu faço a faculdade, eu vou estudar até o fim, eu vou fazer tudo direitinho. Então, esse foi o nosso acordo. E eu cumpri meu acordo. Foi difícil, mas eu cumpri. Na verdade, eu mudei de cidade, eu mudei de rotina, eu mudei de contexto, mas o meu coração foi comigo. E assim é nossa vida. Para onde a gente vai, a gente leva o nosso coração. E toda aquela carga que estava comigo, eu levei junto, né? Então, mas assim, o que eu encontrei nessa nova família que eu entrei, porque como eu mudei para o Guarujá, então eu me distanciei um pouco mais da minha família, né? Eu encontrava com eles só no final de semana. Mas a minha sogra me acolheu muito bem, me acolheu mesmo como filha, né? Mas sempre tem aquelas histórias de sogra e nora. Então a gente fica meio assim, qual será que é a dela, né? Mas ela mandava bem. Então, ela não ficava tentando enfiar a goela abaixo as coisas que ela sabia da Bíblia, mas com muita sabedoria, que creio eu, vinda de Deus mesmo, com muito tato e cuidado, ela ia falando das coisas de Deus para mim, pouco a pouco. Era uma historinha aqui, outra ali, porque eu era ignorante mesmo de Bíblia, não sabia nada de Bíblia. A minha cunhada, que está aqui, ela era bem firme na igreja, dava um testemunho bem legal. Então, eu fui observando. Para mim, aquilo era muita novidade. Eu nunca tinha convivido de perto com pessoas evangélicas, né? Aí eu fui observando, e a minha sogra, ela era esperta, assim, no sentido de inteligente. Ela falava assim para mim, Márcia, vai ter uma reunião de mulheres, assim, é muito legal, são umas amigas muito queridas, só que eu não sei chegar sozinha, eu não sei andar em São Paulo sozinha. Será que você podia me ajudar? Claro, dona Miriam. Onde que é? O endereço é assim. Então a gente tem que pegar o metrô até o Paraíso, depois a gente vai até tal lugar. E a gente achava o lugar, né? Então, ela me convidava para... Ao invés dela falar assim, vamos lá comigo ouvir a palavra de Deus, que você precisa se... Ela não falava isso. Falava, será que você podia me ajudar? Eu não sei o caminho e tal. Então, eu ia. E como ela era assim muito legal comigo, às vezes tinha uma programação
diferente na igreja, ela falava, olha, vai ter um tal, assim, vai vir um pregador, não sei o quê. Você não quer ir lá assistir? Vai ser uma coisa legal. Vou falar, não. Falava, tá bom, dona Miriam, eu vou, tudo bem. Ia para agradar mesmo, né? Então, mas eu ia. Mas a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, sempre foram boas oportunidades para que eu pudesse ouvir a palavra de Deus. Também tinha o tio Moisés. O tio Moisés era um cara cativante. Um cara de cabeça aberta, moderno, mas, ao mesmo tempo, temente a Deus. Então, as coisas de Deus foram passadas para mim de uma forma cativante. E então, naquele momento, eu não sabia, mas depois eu vim a entender que o Serjão, ele foi criado nesse contexto. Mas, apesar de estar na igreja, vamos dizer, frequentando a igreja, ele não era um convertido. Ele nunca tinha, na verdade, tomado uma decisão por Jesus. Mas, nesse panorama aí, a gente continuou a nossa vida, né? Do ponto de vista humano, vamos dizer assim, nós estávamos indo muito bem. O Serjão, naquele nosso primeiro ano de casado, ele se formou em engenharia. E a gente já estava fazendo o primeiro ano da faculdade de educação física, que nós fizemos juntos. Que eu prometi para o meu pai que eu ia estudar, né? Então, ele falou assim, eu vou fazer junto com você, então. Então, ele fez o último ano de engenharia e o primeiro de educação física ao mesmo tempo. Aí, ele se formou na engenharia e aí a gente continuou a educação física. Nessa época, ele já tinha saído da Dalquímica e ele montou, junto com a Lilian e o esposo dela, a minha cunhada, eles montaram em sociedade uma academia de natação. E era a primeira escola de natação lá da cidade. Foi um sucesso. Eles tinham muitos alunos, porque os dois foram nadadores da cidade. Então, eles já eram conhecidos na cidade como bons nadadores. Não foi muito difícil deles conseguirem muitos alunos, né? Foi uma época de muito trabalho, mas o trabalho prosperava. Então, a gente estava indo bem profissionalmente, academicamente, e ele como professor de natação. E depois que a gente se casou, eu comecei com o setor de ginástica. Então, eu tomava conta da parte de ginástica e ele de natação. Era muito joia, porque as mães deixavam os filhos na piscina e elas faziam a aula de ginástica comigo. E a coisa foi crescendo e a academia estava indo muito bem. Mas, por outro lado, tinha esse setor da minha vida que não era resolvido, na verdade. Então, essa parte eu não... essa parte eu ainda não contei para vocês. Então, essa parte da minha vida era difícil porque eu não estava resolvida nisso, e as coisas foram acontecendo. Logo, a gente teve a primeira neném, que eu era meio cabeça de pudim. Pensa, fazendo faculdade, eu engravidei da Gabriela. Mas vamos lá, a gente queria tanto um neném. Aí a minha sogra me ajudava a cuidar para eu poder ir para a faculdade. Mas, ao mesmo tempo que eu ganhei uma filha, eu perdi a minha mãe. E isso foi um choque muito grande na minha vida. Porque, quando eu pensei que eu estava livre de todos aqueles medos que eu tinha, daquela opressão que eu sentia em cima de mim, dessa coisa da vida espiritual ser meio opressiva para mim, quando eu pensei que eu estava livre disso, que eu estava convivendo mais com elas e indo um pouco na igreja, tudo aquilo voltou. Aquele medo de morrer, aquela angústia que chega a apertar assim, o peito, aquela dor. E minha mãe morreu muito repentinamente de aneurisma cerebral. E foi um baque assim na minha vida. E, a partir dali, eu comecei a ter muitos pesadelos.
Eu tinha, todos os dias, eu tinha pesadelos, pesadelos, pesadelos. Aquilo foi me angustiando, me oprimindo. Mas, então, eu tinha que ir bola para frente, não dava para voltar para trás, né? Mais para frente um pouquinho, as coisas foram apertando. Porque você pode ir bem em muitos setores da sua vida, né? Em muitas áreas da sua vida. Mas quando a gente anda longe de Deus, não tem como. Você nunca se satisfaz, como a gente cantou aqui. Costumam dizer que há um vazio no coração da gente exatamente do tamanho de Deus. E era isso que eu sentia. Então, na viagem da vida, o primeiro lugar por onde eu andei foi no Egito. O Egito, na Bíblia, é um lugar de servidão, de escravidão, de opressão, de um lugar que você se vê sem saída. E era assim que eu me sentia naquele momento da minha vida. Parecia que estava tudo bem. Lá no Egito, se você um dia ler a história, vocês que já conhecem, tinha muitas comidas boas, que até o povo de Deus depois sentiu saudade dos pepinos, das cebolas, de não sei o quê. Eles se fartavam dessas coisas, mas nunca estavam preenchidos. Por quê? Porque eram escravos. Serviam ao faraó e eram oprimidos com trabalhos forçados, né? Então, era assim que eu me sentia naquele momento da minha vida. Logo depois, bem pouco depois que minha mãe morreu, a Gabriela tinha 5 meses quando minha mãe morreu. Quando a Gabriela tinha 9 meses, eu engravidei do Serginho. Cabeça de pudim número 2. Então, eu ainda estava no último ano de faculdade, engravidei do segundo filho. Você fala, ei, você não conhecia anticoncepcional? Eu conhecia, mas eu estava a fim de ter os meus filhos logo. Eu falava, eu queria ter os filhos logo para acompanhar eles, o pique deles e tal, né? Então, a gente era jovem, tinha ânimo para isso. Só que Serginho nasceu com uma icterícia patológica muito grave. Então, quando ele tinha 4 dias de vida, a médica olhou, até o branco do olho dele já estava quase laranja, de tão amarelo. E ela disse, olha, vocês correm contra o relógio. Vocês têm que ir para São Paulo fazer uma transfusão de sangue nesse menino imediatamente. Não tem nenhum recurso aqui no Guarujá para poder fazer isso. E então você leva aquele choque, aquele baque de início, né? Aí você fala, vamos lá, só fez aquela malinha, entramos todo mundo no carro, vamos embora. Aí eu comecei a pensar nas histórias que a minha sogra já tinha contado para mim. E tinha uma delas em peculiar que era muito impactante, que era a história de Abraão. E quando eu soube que Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho em obediência a Deus, aquilo me deixou muito chocada. Tipo assim, como que Deus pediu uma coisa dessa para ele? Não é nem justo, né? Mas, ao mesmo tempo, naquele momento, quando eu vi o Serginho tão doentinho, eu disse, Deus, eu quero te dar meu filho. Põe no meu coração a mesma atitude desse homem. Se ele conseguiu confiar no Senhor, eu quero conseguir também. Mas, como uma boa católica, eu fiz uma troca com Deus. Eu disse assim, Senhor, se o Senhor curar o meu filho, eu prometo que o primeiro passeio dele vai ser na igreja dos crentes. Foi essa a minha oração mais sincera, do profundo do meu coração, naquele momento que eu vi meu filho naquela situação. Um bebezinho tão indefeso de 4 dias, que cabia assim
no nosso colo. Então, nós chegamos no hospital, a médica muito eficiente lá do Guarujá já tinha providenciado tudo na UTI. Por telefone, ela falou para os médicos o que precisava ser feito. E então o médico disse: mãezinha, entra aqui, dá de mamar para o seu neném, nós vamos tirar o seu sangue, o sangue dele, e vamos fazer os exames. O Serginho tinha feito 3 exames no mesmo dia, de sangue, e os 3 tinham dado o mesmo resultado. Nós chegamos lá, fez os exames, ele falou: agora você espera um pouquinho lá fora, e daqui uns 20 minutos, meia hora, a gente volta a falar com você. Deixei meu filhinho lá na UTI, e então o médico veio e disse assim: vocês não precisam se preocupar. Basta 3 dias de banho de luz nele e ele pode ir para casa. Talvez vocês não vão conseguir mensurar tudo o que significou aquelas palavras para mim. Era mais do que a cura do meu filho. Era Deus ouvindo a minha oração. Deus me ouviu. Eu falei direto com Ele. Como que eu podia entender isso? Pulei de alegria. Nós ficamos tão alegres, que foi até engraçado, porque naquela semana estreou aquele filme ET. Então, o Serginho, ele nasceu bem feinho, bem feinho. Aí, a gente estava tão alegre, a gente começou a querer se divertir, né? Então, a gente colocava uma fraldinha na cabeça dele e andava pelo quarto e falava: esse é o nosso ETzinho, que coisa fofa. Então, foi muito legal. Saímos daquele hospital e não demorou muito para chegar o domingo. E o Serginho foi na Igreja dos Crentes, como eu cumpri a minha palavra. E levei meu filho lá, junto no culto. Mas eu ainda não conhecia o Senhor plenamente. Eu só estava assim, nos meus primeiros passos, né, de compreender sobre esse Deus. Quando o Serginho completou 20 dias, eu recebi meu diploma. Eu e o Serjão recebemos nosso diploma de educação física. Eu acho que dá para perceber no meu semblante que eu não estou só cansada do parto, mas naquele momento a minha vida ainda era muito cansativa, exaustiva, opressa. Eu ainda tinha muitos pesadelos e tinha que conviver com eles cada noite, cada noite. As crianças cresceram um pouco mais. E quando eles já estavam nessa fase aí, né, o Serginho com 1 aninho, a Gabriela com 2 anos e um pouquinho, uma filha do tio Moisés foi estudar no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Sei lá o que é isso. Ela era minha aluna de ginástica. Então, ela chegou para mim e falou assim: ai, Márcia, então eu estou indo embora para Atibaia, que eu vou estudar lá e tal. Tá bom, pode ir, né? Vai com Deus. Mas eu não fazia a menor ideia do que isso significava. Pouco tempo depois, quando foi em abril daquele ano, ela falou assim: ai, vocês não querem vir para cá? Tem tipo um hotel fazenda, tem uma estância aqui, é super legal, vocês podiam vir aqui passar um final de semana, vai ser bacana, não sei o quê. Falou em pôr o pé na estrada, tá aqui meu pezinho, né? Vamos embora, tem rodinha no pé. Então, só que a motivação é porque toda a família ia se reunir naquele lugar. Poxa, que joia! Os primos, os tios, a minha sogra, a minha cunhada, o marido, os priminhos, todo mundo junto. Que maravilha! Vamos lá, bora. Chegamos lá, não sei quantos de vocês conhecem o PV lá de São Paulo, mas é esse ambiente aqui, tão aconchegante, a gente é bem recebido, as pessoas são amáveis, o lugar era limpinho, gostoso. Aí eles disseram assim: olha, é um hotel, mas a gente tem uns estudos bíblicos, né? Você
tá a fim de participar? Não, vamos lá, nós estamos aqui, vamos, eu quero participar de tudo, né? A minha filha hoje falou assim, mãe, vê se você descansa um pouco para ver se você não fica gripada. Eu falei, não dá, eu quero aproveitar tudo que... né? Então, a gente estava lá no pique de aproveitar. Gente, só para vocês saberem que Deus é Deus. Naquele final de semana, eles estavam dando um estudo sobre finanças na Bíblia. Você já viu alguém se converter com um estudo sobre finanças na Bíblia? Aí, eu escutei o estudo, né? Mas eu fiquei impressionada. Eu falei, eu não sabia que a Bíblia falava sobre a nossa vida financeira. Eu pensei que a Bíblia falava de um monte de coisa assim, a nossa conduta, nosso comportamento, mas não sabia que falava de finanças. Eu não sabia que Deus se preocupava com isso. Aquilo me intrigou. Quando chegou a noite, pusemos todas as crianças para dormir e a gente estava assim num quartinho, um do lado do outro. Aí a criançada dormiu, a gente pegou um cobertorzinho, saímos lá fora, assim, fizemos uma rodinha, estamos conversando. E eu abri meu coração para o tio Moisés. Eu falei, tio, não sei, eu estou convivendo com vocês. Para mim, olha, eu sempre conheci Jesus, eu sei que ele morreu, que ele ressuscitou. Eu acredito em tudo isso, mas, afinal de contas, o que eu tenho que fazer para ser crente? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Ele falou, filha, você não precisa fazer nada. Jesus já fez tudo por você. Esse Jesus eu não conhecia. Eu sempre conheci um Jesus que a gente precisava fazer alguma coisa para agradar ele. Mas eu nunca conheci um Jesus que já tinha feito tudo por mim. E então ele me falou, olha, o sacrifício de Jesus é suficiente. Você só precisa crer. Se arrepender dos seus pecados. Porque você é pecadora. Você já fez isso? Eu falei assim, tio, assim como o senhor está falando, assim, eu nunca fiz. Mas eu creio em Jesus. Ele falou, então, por que você não faz assim, como eu estou te falando agora? Você topa? Eu falei, quer saber? Eu topo. Eu já estava perdida mesmo. Eu já estava me sentindo tão oprimida que eu falei, vamos tentar, né? Ele falou, então você só tem que orar e entregar sua vida para Jesus. Eu falei, bom, agora complicou. Eu sei rezar a Ave Maria, o Pai Nosso, a missa. Eu sei falar todas aquelas coisas que o padre fala, mas eu não sei orar, tio. Mas, filha, é só falar com Deus. Ai, tio, eu não sei fazer isso. Olha, nós somos em muitos. Está aqui uma rodinha. Vamos começar pela sua sogra, depois vai o outro. Quando chegar na sua vez, você já aprendeu. Olha, não nega que o tio Moisés é da mesma família que é Miriam, Moisés e Arão, os 3 irmãos. Então, o tio Moisés me convenceu. E daí a minha sogra orou, meu sogro, a Lília, o marido, foi indo e chegou no Serjão. Eu estava preocupada com o que eu ia falar, né? Falei, vai chegar a minha vez, o que eu vou falar? Mas, de repente, o Serjão começou a chorar. E ele disse, Senhor, eu tenho vivido conhecendo o Evangelho, mas eu nunca entreguei minha vida para o Senhor. Sempre me achei tão certinho, tão justo, tão competente, que eu achei que eu não era um pecador. Mas hoje eu entendi que eu tenho pecado contra o Senhor. E eu me arrependo e aceito o Senhor como meu Salvador. Aí todo mundo estava, né? Assim, mas eu ainda estava preocupada com o que eu ia falar. Então, foi indo, chegou no tio Moisés e finalmente chegou em mim. Gente, foi algo tão incrível que a gente simplesmente se rende. Quando você chega diante de um Deus tão cheio de amor, quando você olha para aquela cruz e vê tudo que ele fez por você, não tem outra atitude senão se arrepender. É verdade, Senhor, eu sou uma pecadora. Mesmo não fazendo pecados escandalosos perante a sociedade, mas eu andava longe de Deus, eu cultuava outros deuses.
eu vivia uma vida de escravidão naquele Egito. Mas com mão poderosa o Senhor me resgatou dali. Eu entreguei minha vida para Cristo. E então, depois aqueles abraços e todo mundo muito feliz, nós fomos para o quarto que tinha que dormir, né? Que no dia seguinte tinha estudo. E eu falava, Sérgio, não dorme, por favor. Não dorme, eu preciso conversar. Como será que vai ser minha vida agora? Eu estava tão feliz, eu tinha vontade de ficar pulando assim, mas foi muito especial para mim. Então, naquele dia, eu conheci esse Deus que ouve o nosso clamor. Diz assim o versículo, vamos ler juntas? Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los dali para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Deus ouviu tá escrito, não está escrito lá, né? Espera. Êxodo 3, 7 a 9. Então, naquela noite, depois que eu orei, e o Sérgio também, nós entendemos. Deus ouviu o nosso clamor. E a primeira coisa que eu pedi para o Senhor, Deus, eu não quero mais ter pesadelos. O Senhor me libertou de forma plena, completa. Nunca mais eu tive aqueles pesadelos que eu tinha. E realmente fui liberta pelo Senhor. E então, agora era diferente. Antes eu tinha mudado de contexto, mudado de rotina, mudado de cidade, mas o meu coração era o mesmo. Agora, eu voltei para o Guarujá depois daquele final de semana, no Palavra da Vida, e a minha rotina era a mesma. Eu estava dando aula na academia. O meu contexto era o mesmo, eu estava na mesma cidade. A minha rotina não mudou, os meus horários eram os mesmos, mas o meu coração estava totalmente transformado. Agora a gente já não olhava mais para aqueles alunos como alunos. Eles eram oportunidades da gente falar de Cristo, né? Então, nós éramos agora novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo, porque eu tinha um novo coração. O Egito é lugar de escravidão. De lá eu fui tirada. E para lá eu não quero voltar. Não sei quantas de vocês conhecem aquela música que fala assim: estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto mais. Que maravilha! Na viagem da vida, o segundo lugar por onde eu andei foi pelo deserto. E eu entendo que é um lugar de direcionamento. Quando o povo saiu do Egito, que eles já estavam lá há 400 anos, gerações tinham nascido e morrido e viveram sempre escravos no Egito, finalmente eles estavam libertos. E eles começaram a andar pelo deserto. Mas lá no deserto, Deus não os deixou sozinhos. Então, finalmente eu estava fora do Egito, mas eu dei os meus primeiros passos, eu falei, e agora? Eu comecei a ver uma porção de coisa que precisava ser transformada, mudada na minha vida. E Deus foi colocando pessoas
minha sogra, mais uma vez, a minha cunhada, Dona Oraide, que era uma pessoa que discipulava elas, uma senhorinha que agora está com mais de 90 anos, né? Uma bênção. E pessoas que foram me discipulando, a Neide Simões, que até hoje está lá na igreja, né? Que me ensinou muito da Bíblia. E eu virei assídua frequentadora da Palavra da Vida. Por quê? Lá eles davam estudos tão consistentes e de uma forma criativa, cativante. E eu gostava daquele ambiente. Então, sempre que a gente podia, a gente ia para lá, ouvia boa música, ouvia bons estudos. E assim eu fui aprendendo. Fui sendo direcionada por Deus. Então, eu vejo esse texto da Palavra de Deus me impressiona bastante. Quando fala, né, durante o dia, o Senhor ia adiante deles. Era assim que eu me sentia, né? Deus ia na minha frente, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Era assim, a minha vida agora, minha nova vida começou e eu caminhava de dia e de noite, tentando entender a direção de Deus. Então, minha sogra me deu uma Bíblia que tinha... Sabe que tem umas bolinhas assim com as iniciais? Porque se você falasse assim para mim, abre em Salmos 27, versículo 5. Faço a menor ideia onde está. Ah, mas todo mundo sabe que Salmos está no meio da Bíblia. Você sabe. Eu não sabia. Então, eu precisei aprender até mesmo a achar os versículos, os capítulos, e aquilo foi uma grande descoberta para mim. É como quando você entra na escola e aprende a ler e escrever. Então, eu fazia questão de procurar e achar ali os versículos, né? E eu fui vendo Deus me guiando. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Então, ele ia dizendo. Às vezes ele falava, agora pare e acampa aqui. Agora vai e anda. Agora vai e faz isso. Deus tem o prazer de dirigir a gente em cada passo da nossa vida. Então, eu tinha que seguir adiante. Isso foi uma coisa que eu entendi. Aí, qual é o próximo passo, Senhor? Então, mais uma vez, eu tive a ajuda de várias pessoas. A minha cunhada se dispôs a ir comigo fazer o curso da APEC em Santos. A gente pegava balsa, pegava ônibus. Não é? Era uma canseira, mas a gente era jovem, né, Lilian? Então, a gente ia lá, aprendeu a evangelizar as crianças, porque eu precisava falar de Jesus para os meus filhos. Eu queria ser uma mãe do Senhor, né? Aí, depois entramos no CTL, que é um curso que a Palavra da Vida dá até hoje, curso de treinamento de líderes, que é aos sábados. A gente acordava 4 horas da manhã, viajava do Guarujá até Atibaia, tinha aula de 8h30 da manhã até às 5 da tarde, e voltava para o Guarujá. No dia seguinte, domingo tem igreja, né? Mas que pique! Mas Deus dava uma vontade de aprender essa palavra, que, às vezes, porque a gente já está há muito tempo como cristã, a gente perde um pouco a dimensão do sabor que essa palavra tem e de quantas coisas ela nos ensina e nos abre o entendimento. Depois a gente tinha ministério na igreja, começamos a nos envolver com a igreja. Comecei a dar aula na escola dominical para as criancinhas. E o Sérgio também se envolveu. Depois ele se envolveu no ministério de evangelizar surfistas. Então, tá bom, começou uma igreja que até hoje, a igreja que a Poliana frequenta, começou com esse trabalho de surfistas ali no Guarujá. E esse entendimento da palavra de Deus, à medida que a gente foi compreendendo o direcionamento de Deus, a gente foi entendendo que o deserto, ele é um lugar por onde você passa. Mas não era o objetivo final de Deus. O deserto era por onde o povo tinha que passar para chegar
Aonde? Tinha que chegar em algum lugar, né? Então, esse era o lugar que Deus tinha em mente que o povo chegasse. E a gente começou a entender que era isso que Deus queria para a gente também. E então, chegou um dezembro lá, que a gente resolveu alugar uma casa. Nós 3, em conjunto, alugamos uma casinha lá da estância e fomos assistir os estudos daquela semana. Era o seu Haroldo que estava dando os estudos. E os maridos ficaram trabalhando e nós ficamos lá com as crianças. E o seu Haroldo estava falando exatamente isso. Que eu estou compartilhando com vocês as coisas que ele me falou, que ele nos falou durante aquela semana. E ele dizia assim, pessoal, é o seguinte, tem o Egito. Egito é o lugar onde o povo estava escravo. Então, esse é o lugar que a gente está quando a gente não tem a Cristo. A gente é escravo dos nossos próprios pecados, da nossa vida longe de Deus. Aí o povo saiu do Egito e andou pelo deserto. Mas eles andaram por 40 anos, que nem era necessário eles andarem por tanto tempo. Mas, por causa da rebeldia do coração deles e por causa da desobediência, esse tempo foi se prolongando. Mas o objetivo de Deus é que a gente chegue na terra prometida, na Canaã. Só que Canaã não é o céu. É um tipo do céu, uma figura do céu, mas não é o céu. Porque Canaã tem os jebuseus, os ferezeus, os cananeus, povos que você tem que lutar contra eles. A gente escutou aqui a música da Nova Jerusalém, ruas de ouro, rio de cristal. Canaã não tinha nada disso, mas era uma terra que mana leite e mel. Terra próspera, onde você vai poder, então, usufruir de toda a abundância de Deus. Por isso que Jesus falou assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, o seu Haroldo estava nos encorajando a tudo isso. E quando eu olhei aquele cenário, eu falei, Senhor, eu acho que eu estou no deserto. Eu não quero ficar rodando igual um peru aqui nessa areia a minha vida inteira. Então, me diz, Pai, qual é a direção? Eu quero chegar ali. E o seu Haroldo falava assim, gente, Canaã é o centro da vontade de Deus para a sua vida. É aquele projeto que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Ele planejou para que você fosse e fizesse. Falei, é isso. Essa é a direção. É isso que eu quero entender de Deus. O que eu tenho que fazer. Então, quando o Sérgio chegou na sexta-feira, eu estava empolgada, né? E a gente, depois que as crianças dormiam, a gente se juntava e orava. A gente estava assim, tão no espírito. E aí o Sérgio chegou lá da academia, enfrentou a estrada toda. Finalmente ele chegou em Atibaia. Oi, amor, que bom que você chegou. Nossa, eu tenho um monte de coisa para te falar. A mulher se empolga, né? Aí eu disse assim para ele, amor, o seu Haroldo está dando uns estudos muito legais. Nossa, Deus está falando muito comigo. Então, sabe o que eu acho? Que a gente devia largar tudo e ser missionário. O Sérgio olhou bem para mim. Gente, eu lembro das palavras dele. Ele olhou para mim e falou assim, você está louca? Não é assim que se faz. Nossa, mulher sonha. Calma, Márcia. Calma, não é assim. Mas, amor, lembra daquela época da inflação? Que todo mundo estava ganhando dinheiro, aplicando dinheiro no banco. Quem tinha dinheiro, aplicava no banco e vivia só dos juros. Quem é mais jovem aqui não sabe disso, mas teve uma época que era assim. A gente ia no supermercado, enquanto você estava pegando a latinha de massa de tomate aqui, o cara já estava remarcando aqui, ó, com aquelas etiquetinhas. A inflação era absurda. Acrescentava mais um zero no nosso dinheiro, direto.
Eu falei, Sérgio, vende tudo que a gente tem. Em pouco tempo, a gente acumulou tanta coisa. A gente já tinha 3 apartamentos, a gente tinha carro zero, a gente vivia viajando para tudo quanto é canto, tinha dinheiro guardado, tinha academia. Ele já tinha montado uma outra empresa de letreiros, assim, de propaganda, de fazer outdoor, com uns primos dele. Ele estava como técnico de ciclismo lá da cidade. Então, financeiramente, a gente estava assim, bombando. Falei, cara, vende tudo isso que a gente tem, pega esse dinheiro, põe no banco, a gente vai viver dos juros, vai viver muito bem, né? Ele falou, não, Márcia, não é assim que se faz as coisas. Não pode, não sei o que. Bom, jogou um balde de água fria. Eu falei, é verdade, acho que mulher é muito emotiva, muito empolgada. E tá bom, esquece. Quando foi no carnaval, isso foi em dezembro, quando foi no carnaval, falaram, vamos passar o carnaval lá no PV? Vamos. Aí alugamos uma outra casa, que era do pai do José Roberto, lá em cima. Aí ficamos lá na casinha, era perto do José Roberto, a gente já estava bem amigo de todo mundo, isso já fazia 3 anos de convertido. Então, a gente fez uma boa amizade com o seu Haroldo, que é o fundador da Palavra da Vida, tal. Aí, um dia à tarde, a gente estava lá, só batendo papo, e o seu Haroldo e o José Roberto chegaram ali. Então, será que a gente podia conversar com vocês? Ah, claro. Senta aí, tomar um café e tal, né? Aí o seu Haroldo falou assim, Sérgio, porque o seu Haroldo é uma mistura de americano com alemão, né? Então, ele é bem direto. Sérgio, é o seguinte, que nós estamos precisando de um missionário que tenha conhecimentos de engenharia, porque nós estamos precisando ampliar algumas coisas aqui de construção. Também o pessoal do seminário está precisando de professor de educação física para dar aula para os alunos do seminário e da EME, que é o grupo de evangelismo e música. E a gente acha que você e a Márcia se encaixam bem nesse perfil, que a gente está conhecendo melhor vocês, vendo que vocês estão crescendo no conhecimento de Deus, tudo. Então, nós queríamos fazer um convite, se você gostaria de vir para ser missionário aqui do PV. Então, o Sérgio, muito educadamente, porque ele não tem só cara de bonzinho, ele é bonzinho. Aí ele falou assim, ai, seu Haroldo, eu me sinto tão honrado pelo seu convite, mas, infelizmente, nesse momento não dá, porque eu tenho meus negócios, eu tenho minha família, as crianças são pequenas ainda, toda a questão de formação da escola, tudo, né? Também, como é que eu deixo tudo que eu tenho lá, venho para cá e não sei, acho que agora não é o momento. Talvez, olha, ele falou bem assim, eu pretendo me aposentar logo. Naquela época, a gente não estava enfrentando essa coisa da aposentadoria. Então, se eu me aposentar cedo, aí eu posso vir, que eu já vou estar mais livre, as crianças já vão estar grandes, né? O senhor Haroldo falou assim, eu preciso de você agora. Ele falou, desculpa, senhor Haroldo, mas eu não posso aceitar. Posso orar por você? Cuidado. Tem gente que tem o ministério da oração. Posso orar? Pode, né? Tudo bem, vai falar não? Aí o seu Haroldo orou. Eu preciso arrematar aqui. O seu Haroldo orou e depois de 7 meses, gente, eu tinha acabado de reformar o meu apartamento. Ele estava exatamente do jeito que eu tinha idealizado. Depois de 7 meses, a gente estava morando lá no PV. Assim, nós arrendamos a academia, ficou tudo com a minha cunhada e o marido dela. Arrendamos a outra empresa de propaganda, de letreiros. Alugamos os apartamentos que a gente tinha e fomos morar numa casinha de aluguel lá no Palavra da Vida. Uma casinha bem estranha, aliás. Então, eu disse, Sérgio, é o seguinte, já que a gente vai mudar, vamos mudar radical. Vamos embora? Gente, eu não sabia o que era ser missionária, mas
Às vezes é bom a gente ser ignorante em algumas coisas, porque daí você mete a cara. Eu falei assim, quer saber? Agora, já que eu vou parar de trabalhar, então eu vou cuidar das crianças, eu quero cuidar da casa, eu quero ser dona de casa, de verdade. Eu sempre tive empregada. Aí fui morar na Palavra da Vida, com a estrada de terra, que as crianças chegavam com aquelas meias maravilhosas. Mas, Sérgio, eu acho que eu preciso de um salário só para comprar meia, para não ter que lavar, né? Use e joga fora. Não. Aí eu cheguei lá. Quando eu cheguei com a minha mudança, as 2 vizinhas vieram trazer. Uma trouxe um bolo de chocolate com uma cobertura de marshmallow, assim, e a outra trouxe uma torta de frango, a Marisa. Eu olhei aqui, eu fiquei apavorada. Eu falei, Sérgio, a minha mãe disse que a gente nunca pode devolver a travessa vazia. Eu não faço a menor ideia do que eu vou pôr aqui dentro. Será que tem alguma padaria, uma rotisseria, alguma coisa aqui? Gente, era muito longe, tudo era longe de Atibaia. A gente tinha que fazer pão em casa. Eu não tenho condições de contar tudo para vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o Egito é um lugar de escravidão. De lá eu fui tirada e para lá eu não quero voltar. O deserto é um lugar de direcionamento. Por lá eu precisei passar, mas lá eu não quis ficar. Não era lá o meu lugar. E então, a terceira viagem na viagem da vida, o terceiro lugar que eu conheci foi Canaã, um lugar de conquista. Mudar para Atibaia foi o primeiro passo. Opa, não foi. Mudar para Atibaia foi o primeiro passo que a gente deu na direção dessa Canaã. A partir dali, foram muitas lutas. Quando você pensa em todos esses povos que viviam ali, eu penso que são as lutas que a gente tem para realmente obedecer a Deus, né? Quantos gigantes que a gente tem que destruir na nossa vida, deixar Deus matar mesmo, para que a gente possa avançar e conquistar essa terra que mana leite e mel. Esse processo dura a nossa vida inteira. Não tem como a gente terminar com ele antes disso, porque é a nossa vida cristã. Mas é o lugar onde Deus quer que você esteja. Dentro dessa Canaã, eu já fui para muitos lugares. Deus já me mandou para lugares que nem sempre eu fui de muito bom grado. Mas eu fui. Aquela primeira foto ali, que eu estou nos Índios Terenas, foi uma grande luta para que eu chegasse até lá. E sabe como que Deus me convenceu? Através de uma revista Veja. Porque quando a gente não ouve o que Deus fala, através da palavra dele, então Deus usa outras circunstâncias para te dizer, ó, estou te falando, vai. E eu estava muito decidida a não ir e não deixar as crianças irem. Eu falei, Sérgio, se você quer ir, você vai. Eu não vou. Sabe por que eu não queria ir? Porque lá o banheiro era de buraquinho. Eu disse, Deus, eu nunca fiz xixi no buraquinho. Nunca na minha vida. E então Deus falou para mim, bonito, você está falando que você quer me servir. Agora, eu te dei o privilégio de ter um banheiro com azulejo, com vaso sanitário, com pia. Agora, quando o xixi é de buraquinho, você não quer. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou. Eu fui chorando, mas eu fui. Eu só consegui usar para o número 1. Número 2 não deu. Mas por uma semana eu aguentei, eu sobrevivi. Depois, Deus me mandou para Roraima. Foi uma luta, gente. Que gigante foi Roraima.
Quando o Sérgio falou assim para mim, Márcia, vamos fazer um estágio em Roraima? Eu falei, não vou. Meu filho, um passo a mais você cai do mundo, porque aquilo é o fim. O que pode ter em Roraima? Protesto! Calma, eu não acabei a história. Só para vocês terem uma ideia, para ir para Roraima, porque eu já era missionária da Palavra da Vida, já tinha largado todas as minhas coisas para trás. E então, eu ainda tinha alguns privilégios, mas para comprar aquelas passagens, que naquela época só a Varig fazia aquele voo, era uma fortuna. Eu vendi minha secadora, minha lavadora de louça, a VAP. Vendi as minhas cadeiras de fibra de vidro de praia. Fiz uma rapa na minha casa. Vendi tudo. Cheguei lá para comprar as passagens. Cheguei lá na agência. Aí nós falamos, então, a gente queria 4 passagens para Roraima. A moça, Rondônia? Não, é Roraima. É para cima do Amazonas. Ah, tá. Procurou lá. Nossa, mas é muito caro. Com esse dinheiro, a senhora vai para Miami. Eu falei, não seja desleal comigo. Eu não conheço Miami, não quero ir para Roraima, e agora você fica me falando esse tipo de coisa. Não dá. Faz as passagens logo, não faz muita pergunta. Pega o dinheiro. Eu fui. Passei 40 dias numa aldeia Yanomami, assim de Pium. É Pimil que a gente fala, né? Pium. É, Pivários. Gente, lá na aldeia que hoje a Marilene mora. A Marilene. Marijube, onde você está? Ah lá, a Marilene é professora lá na escola, diretora da escola lá de Parimiú. Mas pensa com a minha cabeça. Vocês lembram de todos esses slides, né? Então, pensa com a minha cabeça. Quando eu aterrissei naquela aldeia, que eu vi aquele monte de índio veio assim no avião. Eu não sabia falar uma palavra em Yanomami. Saí desse contexto que vocês estão vendo e fui para lá. Eu não tive vontade de sair do avião. Falei, meu Deus, eu quero voltar daqui. Aí o piloto virou para o Sérgio e falou assim, valeu, Sérgio, foi boa a viagem, tal, daqui 27 dias eu venho te buscar. Eu falei, Sérgio, se eu quiser sair daqui, como é que faz? Ele falou, não sai. Não dá. Marilene, quanto que está custando um voo para Parimiú hoje? De Asas de Socorro. Estão comigo? Que eu já tinha viajado de São Paulo para Roraima, preço de Miami. Ainda pagar o avião de Asas de Socorro. Então, não tinha voo de emergência, não dava. Fiquei lá 27 dias reclamando, emburrada, né? Oi? Eu sou bisneta de Yanomami. Olha lá. Tá vendo? Amém. Tá aqui. Aí, tá bom. Fiquei lá, emburrada, não era aquilo que eu queria. E quantos minutos eu tenho? Acabou? Tá, eu vou terminar. E aí foi um dia também inesquecível na minha vida, porque eu levei um tal de um diário. Falei, já que eu vou fazer uma viagem tão exótica, vamos pensar desse lado. Vamos pensar que eu estou fazendo uma viagem exótica, né? Daí falei, vou escrever um diário para registrar os momentos felizes, como diz minha sogra. Aí estou lá escrevendo. Então, o missionário disse assim para a gente, João Luiz Denise. Ei, amanhã nós vamos visitar a Maloca dos Índios. Bom, quando eu ouço a palavra maloca, para mim já é assim, sinônimo de bagunça. Mas falei, tá bom, vamos visitar a Maloca. Aí olha como é que eu vesti meus filhos. Eu pus calça jeans neles, camiseta até aqui, a meia por fora e o tênis enchi de Baygon. Amarrei o cabelo da Gabriela, pus um boné nela, falei, você não me volta com nenhum piolho. Porque tá aqui tem, assim com as crianças, aqui tem sarna, tem piolho, tem tuberculose.
micose, bicho de pé. Então, presta atenção. Põe a mão para trás. Aí eles assim, me obedeça, não põe a mão em nada, não sente em nenhum lugar, não aceite nenhuma comida. Essa foi a atitude mais antropológica que eu já vi na minha vida. Mas foi, eu estou falando a verdade para vocês. Aí nós saímos de lá, fomos visitar a maloca. Aí você entra num lugar assim, redondo, aqui, só que tudo fechado, só tem uma porta, não tem uma janela, não tem nada. Cheio de fumaça lá dentro. Eles cozinham, aquela fumaça que espanta os mosquitos, né? Tudo tem um porquê, mas naquela época eu não tinha esse entendimento. Então, eu entrei naquele lugar assim, tudo escuro, a minha vista demorou a se acostumar, né? Aí aquele olho ardendo de tanta fumaça, e aquela mulher fazendo beiju lá, e ela raspava aquele facão assim, e jogava o facão no chão. Aí eu só olhando, daqui a pouco ela pegava o facão, passava... Ai, meus pecados, eu não vou comer esse negócio, espero que ela não me ofereça. Assim, com essa atitude tão espiritual, que eu vi tudo aquilo. Quando eu cheguei em casa, eu fui escrever meu diário. E então, eu escrevi bem assim, gente, é que eu não trouxe eu tenho esse diário, eu achei esse diário nessa mudança que eu fiz agora para Benevides. E então eu escrevi assim, Senhor, hoje nós fomos visitar a maloca dos índios. A maloca é redonda, só tem uma porta, é cheia de fumaça. Descrevi, né? Falei, Deus, essas pessoas são tão fedidas, elas são tão sujas. Eu não sei como que alguém pode viver desse jeito. Assim, escrevendo. Eu não sei como que eles podem viver desse jeito. Parece assim, então, parece bicho e tal. Escrevi toda a minha perspectiva, né? Aí veio aquela quietude. Então Deus disse assim para mim, você achou eles fedidos? É. Falei, nossa, Deus, eu não sou capaz de viver desse jeito. Então, eu não sei, de vez em quando eu tenho umas conversas com Deus assim que não está no versículo, mas parece que Deus fala comigo. E Deus, naquele dia, Ele falou assim para mim, faz uma lista dos produtos de higiene que você usa. Tá bom. Eu peguei um papel, um lápis e fiz. Eu pus lá sabonete, desodorante, shampoo, condicionador, talquinho para o pé, hidratante, perfume, creme dental. Eu escrevi uma lista. Deus, está aqui a lista. Ele falou, se eu tirar tudo isso de você, o que acontece? Falei, Senhor, eu vou feder. Fala sério que a gente fede. Ele falou, Márcia, o problema é que você é cheirosa por fora e fede por dentro. Por isso que eu falo para os fariseus, sepulcro caiado. Porque dentro está morto, tem um morto lá dentro. Se eu tirar tudo de você, você vai feder por dentro e por fora. O seu coração está mal. A sua atitude está errada. Porque do mesmo jeito que eu morri por você, essa graça que te alcançou é a mesma graça que eu quero levar para esses Yanomamis que você acabou de visitar. Será que você consegue entender, com toda essa tua metidez, de que o Deus que fez você, fez eles também, e que vocês são igualmente amados por mim, e eu os amei até o fim? Você consegue entender isso? Gente, é só cair de rosto na terra e dizer, Deus, me perdoa. Como que eu pude pensar isso? Onde que eu estava com a cabeça quando eu não enxerguei o teu amor?
Eu nunca tinha perguntado nem o nome de uma daquelas pessoas que, para mim, eles estavam lá e eu estava aqui. É que nem quando você vai no zoológico, que o elefante está do outro lado da cerca, você está do lado de cá, admirando. Olha, conheci os índios, oh, que legal. Eu disse, Deus me perdoa. Eu pedi perdão para os meus filhos, eu pedi perdão para o meu marido, eu pedi perdão para Deus. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu falei, Senhor, eu quero saber o nome dessas pessoas, porque gente tem nome. Gente tem nome. Eu tenho nome. Deus me chama pelo nome. E então eu comecei a perguntar o nome das pessoas. E então eu pude chegar ao ponto de fazer o que eu fiz aqui nessa foto, abraçar aquelas meninas, tirar uma foto com elas, que até aquela tarde era incapaz de fazer uma coisa dessa. Eu não podia enxergar aquelas pessoas como amadas de Deus. Que processo de luta tão grande. Sim, eu estava na Canaã de Deus, eu sabia que lá. Mas mesmo na Canaã a gente tem muita luta, sabia? Tem muito gigante para ser destruído na nossa vida. Deus é bom e cheio de poder. O Egito é um lugar de escravidão. De lá eu fui tirada. E para lá eu não quero voltar. O deserto é um lugar de direcionamento. Por lá eu precisei passar, mas lá eu não quis ficar. Canaã é um lugar de conquistas. Para lá eu quero ir, e de lá eu nunca mais quis sair. Eu quero fazer uma proposta aqui para vocês. A gente vai ter que se deslocar um pouquinho. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você identificou que você está com os pés no Egito. Você tem até convivido com os cristãos, os crentes. Você até veio aqui na Palavra da Vida, como eu fui naquele final de semana. Mas você está andando no Egito. Você nunca entregou definitivamente a tua vida para o Senhor. Eu quero dizer para você que a Palavra de Deus fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Nós pecamos até hoje. Mas você não pode dizer assim, eu preciso melhorar para depois Deus olhar para mim. Porque a Bíblia fala, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Romanos 13, 10, eu acho que fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus ouviu o clamor do povo, Deus ouve o teu clamor. Se você ainda não tem Cristo como seu Salvador, hoje é o dia de você fazer aquela oração, como eu fiz, que eu nem sabia como fazer, mas eu fiz. Um coração arrependido, contrito, Deus nunca despreza. Se você está no Egito, tem identificado isso e quer receber o Senhor como seu Salvador no dia de hoje, então nós vamos nos deslocar para um grupo aqui. Quem é que vai liderar o grupo? Por favor, minha querida, venha. Então, a Sara vai estar aqui e vai estar orando junto com você para que você possa tomar essa decisão. Talvez, durante esse tempo aqui, você tenha entendido que você está no deserto. O deserto é um lugar onde Deus dá direção, mas você ainda está meio confusa. Ou lutando entre obedecer e não. Porque parte do povo se rebelou contra Deus lá no deserto. E alguns decidiram obedecer até chegar em Canaã. Se você identificou na sua vida que você está nessa fase aí, estou andando pelo deserto, está difícil de decidir obedecer o que Deus está mandando,
para que eu possa chegar nesse projeto que Deus tem para a minha vida. Se você está nessa condição, eu quero que você venha, talvez para cá, para esse lado, né? Quem que vai estar com elas? Quem? Suzy. Suzy, onde você está, Suzy? Suzy, fica aqui nessa lateral e quem se identificou com o deserto vai ficar com a Suzy, tá? E, finalmente, pode ser que você esteja na condição daquelas que já compreenderam, estão servindo o Senhor, estão dentro do projeto de Deus, mas estão enfrentando lutas. Ainda tem muito gigante para ser derrotado, né? Então, talvez você esteja nessa condição de que precisa de mais motivação. Você anda meio desanimada, ou desmotivada, ou cansada de tanta luta. O Senhor quer te renovar as forças e dizer para você, vamos lá, porque aqui é terra que emana leite e mel. Tem cachos de uvas enormes para você poder se fartar, mas a gente sempre precisa ir na fonte, que é o Senhor. Se você está se enxergando na Canaã, enfrentando lutas contra esses gigantes, então você pode se reunir